Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho. Neste domingo, nossa Páscoa semanal, ele é o segundo domingo do tempo do Advento, aí na sua comunidade. Vamos acender essa segunda vela do tempo do Advento, nessa coroa do Advento, a nossa coroa que vai lentamente se iluminando. É interessante que muitas vezes, pelo Brasil afora, a tradição é manter essa coroa no ambiente das igrejas, não é? Em ambiente de cultura germânica, na Alemanha, na Áustria, na Suíça, que são as terras de onde começa um pouco essa tradição. A coroa do Advento a gente encontra em todo lugar, nas famílias, até nos telejornais, não é? A gente vê lá os apresentadores muitas vezes com uma coroa do Advento ali. Por exemplo, se vai sair um filme no cinema, em vez deles dizerem a data do dia que o filme vai, você está dizendo no primeiro domingo, no primeiro do Advento, este Advent, que significa o primeiro domingo no caso, e o Advento serve realmente para marcar o tempo. Eles vivem isso com uma força muito grande no interior das famílias, as várias tradições, começam a fazer os biscoitinhos, as mães com os filhos, a casa toda cheirando a canela. Se a gente vai passando nas janelas, vê já os sinaizinhos, as luzes, tudo iluminando, porque o tempo fica escuro, né? E os grandes chamados Weihnachtsmarkt, os mercadinhos do tempo do Natal, ou Adventsmarkt, em alguns lugares chamam assim também, mercado do Advento, onde as pessoas vão comprar lá velas, lembrancinhas de Natal feitas por artesãos, presépios. É uma coisa muito linda de se viver. E é claro, como o tempo está frio, o povo aproveita e sai para a rua para tomar o vinho brulé, o vinho quente, aquilo que a gente chama de quentão. Questão que eu estou pigarreando, porque tá frio e isso tem o seu efeito sobre a garganta. Gente, então chegamos segundo domingo do Advento, começamos a nossa segunda semana e somos acompanhados por Lucas. Nós já sabemos que esse ano litúrgico é o ano em que Lucas nos acompanhará. Começamos a leitura do seu Evangelho na semana passada. Nós vimos que nós não começamos lendo o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, mas aquele texto do capítulo 21, no contexto da última semana de Jesus na Terra, em que a palavra era tirada dentro daquele contexto que a gente chamava de um discurso escatológico, que falava das últimas coisas, portanto, da vida e de Jesus, e nos preparando em relação às coisas futuras para todos e cada um de nós. O texto de hoje, de novo, nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, não é o iniciozinho do Evangelho de Lucas, não é o capítulo 1 não, mas um texto dentro de um contexto muito particular do capítulo 3, versículos de 1 a 6, e que dá algumas notas que são características de Lucas. Quando nós festejamos São Lucas no mês de outubro, eu lembrava para vocês que Lucas é conhecido como o padroeiro dos pintores, e por isso no dia de São Lucas se celebra o dia do médico, o dia do pintor. São Lucas também era conhecido por uma outra característica, a característica de ser um histórico, porque o seu evangelho é um evangelho com muita nota histórica. Por exemplo, o evangelho de São João é um evangelho que tem uma característica teológica muito forte. Ele começa contemplando o verbo que se faz carne, esse verbo que sempre esteve junto de Deus. Ele vai para as alturas, para as profundezas de Deus mesmo. Lucas, ao contrário, ele vai começar olhando bem para a terra, para as coisas da terra. O que é que está acontecendo aqui? Para mostrar que a salvação não é uma coisa que se vive fora da história, mas que a salvação entra no nosso contexto, entra na nossa vida de família, nas coisas que estão acontecendo na nossa política. E aqui é uma coisa interessante, que tem muita gente que quer separar a fé de um lado, política do outro. As notas que Lucas justamente coloca para nós são notas que nos faz ver que a política e a fé vão caminhando junto, não são coisas separadas. Aliás, você quando olha uma cruz, você vê que lá em cima da cruz tem uma inscrição INRI, que significa Jesus Cristo Nazareno, Rei dos Judeus, que foi uma tábua que foi mandada pregar ali por Pôncio Pilatos. Olha aí, um chefe político, um governador que mandou fazer aquilo. E no credo a gente diz que padeceu sob Pôncio Pilatos, ou seja, a
fé, ela tem um horizonte que se vive justamente aqui na Terra, com todas essas consequências de nós estarmos na Terra. Lucas começa dando algumas notas informativas. Ele diz: no 15º ano do Império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galileia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Traconide, de Lisânia a Abilene, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Conta aí o nome de quantas pessoas surgiram aí dentro? Contou o nome de todos que aparecem aí? São 7 nomes. 7 é um número simbólico, é um número que significa uma plenitude. Então são o número dos potentes desse mundo. Não é? Quando falava de Tibério César, Tibério substituiu o imperador César Augusto. Ele não era filho legítimo dele, mas era filho da sua esposa Lívia. E Tibério e Augusto adotou Tibério como seu filho, para poder continuar no lugar dele como imperador. É interessante que a gente hoje em dia, quando fala de adoção, a gente fala de adoção normalmente de adotar uma pessoa porque é pobre, porque no mundo antigo a adoção era alguma coisa que era feita por quem era grande, por quem era potente, de acordo com os interesses de poder que ele também tinha, para perpetuar o seu poder. Então ele achava que esse Tibério, filho da sua esposa Lívia, que não era filho dele, e podia substituí-lo no império. Então ele adota César Augusto como seu filho e Tibério como seu filho. Já o nome Augusto significa divino. Olha só, eles consideravam o imperador como divino, ou seja, com pretensões de deuses. Então nós estamos vendo, Lucas está mostrando isso tudo aqui dentro dessa história. Então mostra esses que eram imperadores, os grandes de fora, não é, da política, mostram outros que eram autoridades dentro, Herodes, não é, que era o filho de Herodes o Grande, o irmão dele, Filipe, fala de Lisânias, que dominava a Abilene, e fala também de Anás e Caifás, que são os sumos sacerdotes, ou seja, mostram os poderosos na política, no exército, claro, tá tudo ali junto, e também na religião. Agora, deixa eu dizer uma coisa, uma nota aqui sobre essa questão da religião. Ele fala aqui de nome de 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Aqui tem uma nota que é muito particular, porque não podia haver 2 sumos sacerdotes, só podia ter um. Isso significa que este nosso querido Anás, ele está aqui influenciando junto com Caifás a política. Ele deixou de ser o sumo sacerdote, mas ele colocou os filhos todos que ele tinha como sumo sacerdotes para dominar o templo, porque ali se controlava o dinheiro dos sacrifícios, das ofertas que o povo fazia. Porque Jesus disse que aquilo ali tinha se tornado um covil de ladrões. Você se lembra disso, né? Falamos disso algumas vezes. Era justamente por essa politicagem que havia. Ou seja, a religião estava corrompida. Já o fato de nem mencionar aqui que tinha 2 como sumos sacerdotes, que aliás a gente traduziu, tá na nossa Bíblia, traduz como sumos sacerdotes, mas no texto original está dito em singular. Sumo sacerdote era Anás e Caifás, ou seja, tinha um que era fantoche do outro, tinha um que estava ali mandando de fato e o outro está. Então Lucas denuncia também essa religião que está se corrompendo. Agora o que é que acontece? Quando tem todos esses poderosos que já foram mencionados aí, 7 desses grandes poderosos do mundo, da própria região deles, da política e da religião, diz o seguinte: então a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias no deserto. Olha só. João, filho de Zacarias. Quem era Zacarias? Nós já sabemos que Zacarias também ele era um sacerdote. E o filho de um sacerdote era sacerdote também. Quando ele completava 21 anos, ele deveria ir no templo para que os médicos, os sacerdotes que entendiam, vistoriasse, né, olhar para ver se ele estava fisicamente, se despia, e olhar para ver se ele realmente era, não faltava nenhum, não tinha nenhum defeito, porque se considerava que nada defeituoso poderia estar ao serviço de Deus.
Depois se fazia comprovada a saúde e integridade, se ia olhar o nome dele na lista das famílias sacerdotais, porque eles tinham um controle, quem era filho de quem, olhava nos registros, comprovava a pureza da sua origem, que era filho de uma hebreia, não era filho de mulher pagã, etc, etc. Comprovada a pureza da origem e a situação física comprovada, esse rapaz então entrava para o serviço do Senhor, se fazia o sacrifício, fazia a ordenação sacerdotal dele. Bonito aquele Salmo 115, né, que canta justamente na ordenação dos sacerdotes do Antigo Testamento: a minha herança é Deus, isso me basta, tirei a sorte grande, eu sou feliz, a minha parte é Deus, Ele é a minha herança, porque os sacerdotes não podiam ter bens nesse mundo, senão Deus como seu único bem. Mas diz que a palavra de Deus aqui foi dirigida, não foi dirigida a Anás, não foi dirigida a Caifás, não foi dirigida a Herodes. A palavra de Deus não é dirigida aos grandes deste mundo, é dirigida a João Batista. Mas João Batista devia estar onde? Ele é um sacerdote por origem. Ele deveria estar no templo. O lugar dele era como o lugar do seu pai. Mas João Batista, vendo certamente isso que a gente já disse aqui, como a religião estava corrompida, falamos aí de dois no sumo sacerdócio, não é, um influenciando o outro, João Batista se retirou. João Batista foi para o deserto. Essa palavra deserto é muito interessante, porque em hebraico deserto se diz midbar. Midbar. Bar em hebraico significa palavra. Mas não é uma palavra qualquer. É aquela palavra que cria, que realiza. Quando Deus diz faça-se a luz, e a luz se fez. Então é palavra que vai se realizando. Então deserto significa lugar de onde provém a palavra. E aqui tem um toque já para nós essa semana. Tempo do advento é tempo de deserto. É quando a gente vai para o deserto que Deus nos fala, que a sua palavra nos vem. Sua palavra não é dirigida para quem se pensa potente, forte, poderoso nesse mundo. Sua palavra vem para aqueles que justamente se sabem retirar, se sabem recolher para escutá-lo. Eu, alguns anos atrás, fiz uma bela experiência de ter ido à Terra Santa, passando pela Jordânia. Nós deveríamos ter ido para o deserto do Monte Sinai, mas não era possível por conta das guerras, das lutas que acontecendo ali. Aí fomos pela Jordânia e fizemos o deserto da Jordânia. Iríamos na Jordânia de todas as formas, mas o deserto seria o deserto do Sinai e não foi possível. Fomos para o deserto da Jordânia. Minha gente, ali parece que a gente pode pegar no silêncio. Nós ficamos em silêncio, ou seja, que já tem uma sirene tocando. Lá no deserto você não ouvia absolutamente nada. Às vezes esse fruscio do vento passando. E ficamos ali por um bom período, escutando o silêncio. Ficamos ali, celebramos a Santa Missa dentro de uma cabana de beduínos. Que silêncio, que profundidade, viver no silêncio. Como é bom criar espaço para o silêncio, para ouvir uma palavra que brota ali dentro. Então, durante essa semana, que tal a gente colocar umas práticas de silêncio? Meia hora de silêncio, 15 minutos de silêncio. Quem sabe um dia da semana sem a gente usar os meios de comunicação, se possível, né? Um dia sem a internet, um dia sem ser tanto ativo nessas coisas. Um dia de silêncio. Um dia em que a gente dedique para a escuta de Deus. E fazer isso uma prática contínua, não é para fazer só agora no tempo do advento, não. Isso é um exercício que a gente faz para poder continuar depois. Então a gente sente isso aqui, essa palavra de Deus que é dirigida. Então a gente vê que a história da salvação começa dentro da grande história. Dentro da grande história universal, dessa história do mundo, começa uma história pessoal, a história de João Batista. E essa história pessoal é história de uma palavra que é dirigida a nós. Deus dirige a nós a sua palavra. E disse então, continua Lucas dizendo, que ele percorreu toda a região do Jordão pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Ora, o que é que os sacerdotes diziam, os sumos sacerdotes, Anás, Caifás, eles todos? Eles diziam que para ter o perdão dos pecados, você tinha que fazer sacrifícios no templo. João Batista disse que não é preciso isso não, que o que é preciso é que a gente se converta. Conversão significa mudar a mentalidade, mas não é que a gente muda a mentalidade por causa que a gente quer. É uma mudança de mentalidade graças à palavra de Deus que a gente escuta. E aí a gente começa a enxergar as coisas de um modo novo. E aí
a conversão, a mudança acontece e tem o perdão dos pecados. E João dizia, não, basta o batismo. Os judeus conheciam muitas formas de banhos purificatórios, mas você tomava um banho isso, por aquilo outro, a mulher porque depois que tinha dado à luz um filho, o homem se tinha tocado num cadáver, se tinha misturado com sangue, etc. Aí tinha que fazer as purificações, mas aquelas eram purificações que se repetiam muitas vezes. Esse batismo que João fala e que nós recebemos, basta ele uma vez, e de uma vez por todas a gente recebe esse perdão dos pecados e adquire essa mentalidade de Deus na vida da gente. E diz-nos aqui o texto que, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, esta é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixados, as passagens tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados serão aplainados. E todas as pessoas, o texto bíblico diz na língua original, toda carne, não é toda pessoa. A carne significa o homem na sua debilidade, o homem na sua fraqueza. Não é toda carne, toda pessoa verá a salvação de Deus. Interessante porque Jesus, o seu nome, Yeshua, em hebraico significa Deus salva, o Senhor salva. Então toda pessoa, quando ela assume a sua carne, quando ela assume a sua fragilidade, quando ela assume a sua pequenez, ela, pela graça de Deus, consegue ver a salvação de Deus. Essa salvação que se manifesta em Jesus. É muito interessante também aqui, como o texto diz, não é, no original, toda carne verá a salvação de Deus. Nós estamos no meio da novena da Imaculada Conceição. A Imaculada significa dizer que Maria tem a nossa carne. Ela tem a nossa carne, ela tem a nossa fragilidade humana. O que ela não tem é a marca do nosso pecado, porque em vista de Cristo, seu Filho, ela dele foi preservada. Minha amiga, meu amigo, vou deixar aqui com você o meu abraço, meu desejo de um bom domingo. Eu quero saudar as pessoas que estão aqui presentes, a Anete Cor, Alice Nunes, Taicena, Edilene Amorim, Leilan Cerqueira, Lete está dizendo que está no Brasil, aproveita aí o Brasil, muito bem. E um bom dia para você, um abraço para Jaci Félix, acompanhando a nossa transmissão, a Neto Limpa Telha, Odaleia e a Ana Barbosa. Um abraço para vocês, um abençoado domingo. Vamos salvando aqui esse vídeo, mais tarde a gente coloca lá no YouTube e no canal do Facebook. Deus esteja com vocês, um abençoado domingo. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, a teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém.